Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 19 de setembro. O Bovespa vai apresentando aqui uma leve alta de 0,53%, alguns ativos já saindo aí do leilão de fechamento. Ibov então nessa variação, ainda dentro de um movimento de subida, dentro do que a gente vem comentando nas últimas análises, um movimento de subida mais fraco. Podemos ainda ter mais um pregão, mas no meu modo de ver, eu diria que o Ibov já está mais maduro para ter mais um movimento de baixa. E a sinalização para isso seria, de ter mais um movimento aqui para baixo, seria a perda da mínima do pregão de hoje, seria a primeira sinalização neste sentido. Ou seja, se perdeu 57,082, gera uma primeira sinalização de topo em um patamar importante de resistência que hoje foi lá novamente testar e não está conseguindo e não vai conseguir fechar acima deste patamar. Por esse motivo, fica aí demonstrando uma fraqueza dentro de um forte movimento de baixa e expectativa de continuidade de uma movimentação para baixo que pode trazer uma formação de pivô de baixa e, consequentemente, mudar a tendência de indefinida para a tendência de baixa ao perder esse fundo aqui em 56.459. Abaixo disso, suporte na casa dos 56.175 e mais abaixo 55.700. Mini índice, cheguei a recomendar várias operações, sendo que duas foram executadas. Então, partindo aqui para as operações, gráfico de 10 minutos no mini índice, primeira recomendação foi aqui na formação de fundo ascendente. Depois de um recuo dentro desse longo movimento de subida, a compra foi executada, chegou a andar ali perto dos 100 pontos. Depois fiquei avaliando aqui a perda dessa mínima, ela aconteceu, só que aconteceu de maneira mais forte. Avaliei a tentativa de recuperação ainda dentro desse candle, mas ela não aconteceu, inclusive gerou um sinal de enfraquecimento aí da subida, e eu optei por encerrar essa posição com uma perda de 0,17%, capital total menos 0,13%, ou seja, eu não deixei o stop aqui parado aqui nesse ponto, porque essa formação desse candle, esse fechamento, trouxe uma expectativa negativa para a posição na ponta compradora. Na sequência, recomendei venda se perdesse a mínima desse candle. Essa venda foi devidamente executada. Essa eu encerrei até de forma mais rápida, ou seja, foram menos do que 2 candles aqui no gráfico de 10 minutos. Isto porque já vinha de um movimento um pouco mais prolongado para baixo, na verdade uma tendência de baixa um pouco mais, com um movimento mais forte para baixo. E eu encerrei devido a essa região aqui, que era a região do gap do dia, aqui abriu com gap de alta, então toda essa região tenderia a funcionar como suporte, até funcionou no primeiro momento, mas ainda conseguiu vir aqui um pouco mais para baixo. Essa posição foi encerrada na formação aqui desse candle, testando aqui essa região de suporte. Eu optei por encerrar aí com um ganho bom de 0,37%, capital total mais 0,33%. Então foram essas as operações executadas, aqui dá para você observar outras posições que eu recomendei, mas não foram executadas e consequentemente canceladas. Depois disso, temos aqui para falar da Petro, da PETR4. A Petro no pregão de hoje vai proporcionando algo semelhante a um engolfo de baixo. Então, a primeira sinalização que pode gerar uma mudança da sua tendência para baixo, a formação aí de um provável pivô de baixo, a perda da mínima desses 12,94, que na realidade é a mínima da semana passada, seria essa sinalização de perda da sinalização de um pivô de baixa e de uma tendência de baixa aqui no gráfico diário, aumentando a chance da Petro caminhar para um suporte mais relevante, localizado primeiramente ali por volta dos 12,35 e mais abaixo, região de R$ 12. Vale 5, lembrando que essa aqui seria uma entrada justamente usando estratégia de rompimento. Para quem trabalha em cima de estratégia de rompimento, pensando em swing trade, essa seria uma das opções de venda. Vale 5 no pregão de hoje, alta de 2,15%, ativo dentro de uma correção desse forte movimento de baixa. Me chamaria mais atenção para uma venda até se tivesse mais um pregão aqui. E aí na sequência a sinalização de topo, por exemplo, a perda da mínima do pregão seguinte. Então essa seria uma das alternativas que eu me interessaria mais em venda a favor da tendência atual de baixa da Vale 5, o que tenderia a trazer o papel a buscar uma região de suporte mais por volta dos 13,50. BBDC4, ativo que me chama atenção para venda, forte movimento de baixa, movimento de correção, perda da mínima do pregão de hoje, chamaria atenção justamente para uma venda, com stop aqui ficando um pouco para cima dos 28,77. A expectativa também seria de mudança da tendência desse ativo, que já mudou sua tendência, que era de alta, para uma tendência indefinida, e pode virar tendência de baixa ao perder
esse patamar dos R$ 27,34. Na VIVT4 é outro também que me chama a atenção para venda. Depois também algo semelhante de BBDC4, forte movimento para baixo, vem proporcionando aqui uma sinalização de correção, um pouco mais bagunçada em relação ao BBDC4, mas se o ativo, dependendo se tiver, pode ter até mais um pregão aqui para cima, 1 a 2 pregões para cima, que ainda me chamaria atenção mais de venda de topo descendente. A outra simples possibilidade de entrada seria na perda da mínima do pregão de hoje, localizado em R$ 46,30, também com a expectativa que pode entrar uma tendência de baixa nesse ativo. Nesse momento, o principal nível de suporte desse papel gira aqui em torno dos R$ 45,76 e se estende até os R$ 45, que é a mínima deste fundo. Por último, SUSB5. SUSB5 eu encerrei a posição na ponta compradora, observe o candle no pregão de hoje. Primeiramente, o ativo tenta subir, abre o pregão batendo ali na casa dos R$ 10,50, tentando gerar um fundo aqui no gráfico de 60 minutos. Na primeira hora de pregão, que é esse candle aqui, com a longa sombra inferior, eu fiquei atento, porque ela bateu na região que eu já tinha falado em termos de referência para o papel, região de 10,44 a 10,39, veio para baixo desse patamar e fechou dessa forma, ou seja, ficou em expectativa de fazer algo nesse sentido. Quando esse próximo candle já volta para baixo, já volta a trabalhar abaixo, principalmente dos 10,42, isso me chamou a atenção já para encerrar a posição, porque o ativo não demonstrou força para proporcionar um fundo aqui ascendente, e consequentemente estabelecendo tendência de alta ali no dia 60. Por esse motivo eu encerrei essa posição apresentando aqui na SUSB5 uma perda de 1,14%, capital total menos 0,17%. Então eu antecipei um possível stop em cima da SUSB5. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like aí na videoanálise, um joinha se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.